para começar, eu gostaria de falar um pouco sobre a história do Cash and Carry. Cash and Carry começou com o metro na Alemanha na década de 60, pensando em atender melhor o público comerciante, um público que estava buscando, num único espaço, numa caixa grande, todos os produtos que eles precisavam para atender a seus clientes. Então, atendendo exclusivamente aos transformadores, aos donos de restaurante, aos revendedores, aos pequenos comerciantes, o metro começou com esse modelo de atacado, num big box, no único lugar você podia comprar e só permitia-se acesso à pessoa jurídica, ao cliente comerciante. Não era permitido nesse formato o acesso ao consumidor final, à pessoa física, né? E o foco sempre no preço baixo. Preço baixo fundamentado numa estrutura de custos leve que permitia, obviamente, praticar esses preços baixos. Na década de 70, esse modelo chegou ao Brasil, com uma cadeia internacional também, e logo em seguida começaram a abrir atacados brasileiros, ainda pequenos, lojas concorrentes, foram crescendo, e esses players foram se desenvolvendo, ao ponto que na década de 80, essas lojas foram ganhando tamanho, e diferentemente daquele modelo tradicional e ortodoxo do atacado, que só permitia a entrada do consumidor, perdão, do varejista ou do transformador, os atacadistas brasileiros inovaram. Eles começaram a permitir a entrada do consumidor final. E a entrada do consumidor final foi uma grande inovação, por mais quebra de dogma que isso representasse, permitiu acesso ao consumidor final, aos preços baixos que o atacado oferecia. E a partir dos anos 2000, 2008 precisamente, com aquisições que aconteceram no setor, esse formato de cash and carry teve um crescimento exponencial, que a gente vai falar mais um pouco daqui para frente. O perfil que você vê de clientes no formato cash and carry, aqui no Brasil especialmente, com a entrada do consumidor final, é desse consumidor final, pessoa física, e também com foco muito grande no pequeno varejista que compra para revender os produtos na sua pequena loja, no seu pequeno varejo, e no transformador, que é o dono de restaurante, o dono de pizzaria, o dogueiro, o dono de quiosque na praia, que fazem ali as suas compras para fazer o seu ganha-pão, para construir o seu negócio e ir para frente e conseguir ganhar a vida, né? O cash and carry faz parte da vida desses pequenos comerciantes de uma forma muito importante. E as lojas de cash and carry são esses formatos grandes, esses espaços gigantescos, onde você vê sempre grandes volumes de mercadoria, espaços onde você vê a mercadoria já em caixas, em unidades, em pallets. Você pode comprar desde unidades ou grandes volumes, você pode comprar carretas de produto ou pallets de produto, se você desejar. Você tem embalagens institucionais, você pode comprar uma caixa fechada de papelão, ou pode comprar embalagens institucionais que facilitam a vida do dono do restaurante, embalagens grandes que com esse volume saem mais em conta, saem mais barato. E a grande inovação no Brasil, num primeiro momento de forma pejorativa, foi criado o nome atacarejo. Os varejistas olhavam com desdém e chamavam de atacarejo, usando o nome atacado e varejo. Por quê? Porque tinha essa etiqueta que trazia a possibilidade do consumidor de comprar apenas uma unidade, mas com a grande vantagem no preço, se o consumidor comprasse 3, 4, 5 ou mais unidades, ele conseguia um desconto no preço final, e por isso as famílias encontraram no cash and carry um local para fazer suas compras abastecedoras e poder economizar na compra do mês.
E, óbvio, o principal fundamento do cash and carry é o preço baixo. Quando você compara com o autosserviço, em média, esse número é de 2017, em média, o cash and carry ele é 11% mais barato do que a média do autosserviço dos outros canais no Brasil, sendo 12% se comparado ao supermercado, 14% se comparado à vizinhança, ou 7% mais barato se comparado aos hipermercados. Isso na média, mas obviamente, se você pegar outros produtos, esse número pode ser muito maior. E nessa matriz de atributos, onde você vê conveniência, experiência, sortimento e preço, o cliente responde que o principal atributo que ele verifica no cash and carry é realmente o preço. O preço faz toda a diferença e ele é o motivo principal que leva o cliente a buscar no cash and carry o seu refúgio nesse momento. E nesse slide você verifica com toda clareza a missão de compra, a importância da missão de compra, que a Nielsen define 3 tipos de missão de compra. A compra do mês, a compra de reposição e a compra de emergência. Antigamente, a missão de compra do mês era um papel do hipermercado. O cliente ia ao hipermercado para fazer a compra abastecedora. Nos últimos 10 anos, essa missão foi totalmente tomada pelo cash and carry. Vocês podem observar nesse gráfico. Isso vem ganhando mais importância a cada ano. Esse ano já está em 67%. No momento até onde o supermercado já está até mais importante, com 40% de missão de compra do mês, do que os próprios hipermercados, e hipermercados assumindo um papel de compra de reposição. O que é um fato muito preocupante, muito problemático, em função da sua grande estrutura de custo. Quando você tem compra de reposição, o ticket médio é mais baixo para fazer frente aos grandes custos da estrutura de um hipermercado. Isso é um grande problema. E o cash and carry assumindo no Brasil esse papel da missão de compra do mês. E algo também muito interessante que a Nielsen faz é o trabalho do Home Scan. Ela tem uma amostra muito grande de domicílios brasileiros, onde a Nielsen capta todos os cupons de compra daquele domicílio ou daqueles domicílios para verificar quais são as compras ou os canais onde aquelas famílias fazem as suas compras. E vocês podem observar nesse gráfico que no ano de 2015, a penetração do canal Cash and Carry estava em 47%, dos lares brasileiros compravam no Cash and Carry. Depois isso foi subindo e hoje representa 60%. 60% dos lares brasileiros já compram no formato Cash and Carry, e é o único canal que vem nessa tendência de crescimento constante. E esse número só não é maior porque você ainda não tem Cash and Carry em todas as cidades brasileiras. Cash and Carry é uma caixa grande, é um prédio grande, que está presente em cidades médias e grandes. As cidades pequenas ainda não têm o Cash and Carry, ainda. Mas na medida que essa penetração de Cash and Carry em cidades menores aumentar, a penetração nos lares brasileiros também vai aumentar. E com isso, o resultado é de crescimento do volume de vendas do Cash and Carry como um todo. Esse gráfico mostra algo muito ruim para o Brasil. Se vocês olharem na parte de cá do slide, mostra que o total autosserviço Brasil apresentou, nos últimos anos, queda de venda em volume, e aqui nós estamos falando basicamente de alimentos. Isso é ruim para nós, né? Nós gostaríamos de ver crescimento de venda em volume, que significaria que os brasileiros estariam consumindo mais, estariam se alimentando melhor. Então, no Brasil, a gente vê uma queda de volume nas vendas. Isso está basicamente distribuído nesses formatos aqui. Quando você vê, poucos são os canais que crescem volume
no Brasil nos últimos anos, e o Cash and Carry é o único que cresce em duplo dígito, ano após ano. E esse gráfico só mostra 2017 e 2018, mas esse fenômeno não é um fenômeno dos últimos 2 anos. Se você estendesse essa estatística para os últimos 10 anos, você veria esse fenômeno acontecendo de forma bastante consistente. E qual é o segredo desse sucesso? É a simplicidade traduzida numa estrutura de custos muito baixa, que permite transferir esse preço baixo para o preço final, para o consumidor. Esse é o segredo do sucesso do Cash and Carry, que no momento de crescimento econômico ofereceu para os clientes uma atração, a classe média encontrou no Cash and Carry a possibilidade de fazer suas compras, mas também no momento de crise econômica, o Cash and Carry era o local mais adequado para essa compra racional, para essa compra mais inteligente, que se consolidou ainda mais nesse momento de crise econômica. E depois de 2019, sem dúvida nenhuma, com a melhoria da experiência de compra que os Cash and Carry vem fazendo, melhorando o sortimento, melhorando a experiência de compra, melhorando o ambiente e também, por que não, com o próximo passo que vai ser a digitalização, a tendência desse contínuo de crescimento do Cash and Carry não tem por que se paralisar. Falando rapidamente para vocês do Tenda Atacado, o Tenda é uma empresa basicamente brasileira, forte presença no estado de São Paulo. Temos também uma trading em Portugal e temos 4 lojas de Cash and Carry em Angola, na cidade de Luanda. Nós temos um sortimento de 10 mil itens, atendemos 2,3 milhões de clientes ao mês e temos 5.400 colaboradores. Nós temos lojas de Cash and Carry, que também atendem no modelo de televendas. Como eu falei no começo, somos o único Cash and Carry que já atende desde 2015 por e-commerce, no modelo de Click and Collect. Temos também postos de combustíveis, serviços financeiros, lanchonetes e atacado distribuidor. Atacado distribuidor é aquele modelo que você tem representantes comerciais visitando o pequeno varejo de 1 a 10 checkouts, fazendo uma venda porta a porta, que depois a gente faz a distribuição. Nossos clientes são mais de 2 milhões de transações ao mês. Nossos clientes são transformadores, consumidores finais e pequenos varejistas. Transformadores, como eu mencionei, donos de restaurantes, dogueiros, pizzaria, carrinhos de lanche e por aí vai. Temos 34 lojas no Brasil, todas elas no estado de São Paulo, um total de 150 mil metros quadrados de área de venda. Aqui algumas fotografias das nossas lojas, por fora e por dentro. Aqui outras fotografias de áreas internas das nossas lojas. Aqui 4 fotografias das nossas lojas de Angola. Como vocês podem ver, são muito parecidas com as lojas do Brasil. Nós temos também um cartão de crédito, que é uma operação própria do Tenda, o cartão Tenda. Temos uma marca própria, Select, da qual nós nos orgulhamos muito, porque ela tem uma qualidade de marca A, com um preço muito acessível, ou seja, um valor muito interessante para o nosso cliente. E temos muito orgulho também do nosso e-commerce, o Tenda Drive, que tem pontos estratégicos de retira na cidade de São Paulo e pontos de retira também nas nossas lojas. E em breve nós vamos também iniciar o nosso trabalho de delivery. E por que a gente está investindo no e-commerce? Esse slide provavelmente a maioria de vocês conhece. É um slide do EBIT, da Nielsen. Ele mostra o crescimento que o e-commerce vem tendo no Brasil. É um crescimento muito constante,
quase de duplo dígito todos os anos. O e-commerce já representa um volume muito grande no Brasil. E já é 4,5% da venda de alimentos e bebidas no Brasil já é feita pelo canal e-commerce. Então, nós entendemos que agora é a vez do varejo alimentar no e-commerce, e por isso nós estamos investindo nesse canal. E como vocês sabem, o e-commerce começa, na rota global do e-commerce, ele começa com entretenimento, depois passa por turismo, depois por bens duráveis, e depois que ele vai para bens não duráveis e perecíveis. E é esse o momento que nós entendemos que está a maturidade do e-commerce brasileiro, bens não duráveis e perecíveis, é o momento que nós estamos investindo no e-commerce. Por isso a gente acredita que é o momento do Tenda e do Cash & Carry em geral se digitalizar. Esse é o desafio que nós temos diante de nós, olhando para frente, de criar um ecossistema digital integrado, de criar uma cultura digital baseada em dados, de ter o cliente no centro de uma visão 360 graus, usando os smartphones, a mobilidade, num novo mindset de gestão de negócios, onde conhecer melhor esse cliente vai permitir uma maior atratividade, porque nós vamos conhecê-lo melhor, nós vamos poder identificar esse cliente, analisar melhor os dados, ativar as ações de quando e onde esse cliente faz as compras e, com certeza, poder ter uma melhor retenção desse cliente. Nesse slide vocês podem ver 2 donos de pizzaria. Será que eles compram a mesma coisa? Será que eles têm as mesmas necessidades? Será que eles fazem compra no mesmo momento, da mesma forma? Com certeza não. A Ana é dona de uma pizzaria do tipo delivery. E o Gustavo é dono de uma pizzaria de salão, onde ele recebe os seus clientes. Então, necessariamente a Ana tem uma cesta de produto um pouco diferente. Ela precisa de alguns produtos onde o cliente não conhece a marca, não tem necessidade de ver a marca, ela pode comprar produtos de primeiro preço. Já o Gustavo, ele vai ter que colocar o azeite na mesa do cliente. Esse azeite tem que ser um azeite de marca. O refrigerante não é um refrigerante PET 2 litros, é um refrigerante latinha. Então, 2 pizzarias, 2 necessidades diferentes. A Ana, ela faz compras de quinta a sábado, porque o movimento dela é durante a semana. Já o Gustavo, ele tem que fazer as compras dele no começo da semana, porque o movimento dele é mais focado no final de semana. Um deles faz a compra dentro da loja, o outro é atendido pelo televendas. 2 pizzarias, 2 transformadores, 2 necessidades muito diferentes. Conhecer melhor esse cliente é fundamental. Hoje, nossa visão ainda é segmentada por canal. Nós temos muito que evoluir para essa visão 360, com o cliente no centro, onde os canais estão envolvendo esse cliente para atendê-lo dessa forma, dentro desse ecossistema. Onde a prateleira infinita vai permitir que, se um canal não atende o cliente na plenitude, o outro canal dá sequência e complementa esse atendimento. E esse cliente passa a ser esse cliente com nome, um cliente identificado, um cliente com rosto, onde as necessidades dele passam a ser necessidades conhecidas. Indo ainda mais adiante, pelo Wi-Fi, com a lanchonete, com os postos de gasolina, com o e-commerce, com o televendas, circundar esse cliente por todos os nossos canais, de uma forma onde ele vai se sentir plenamente atendido. E lembrando, não é um cliente só, são diferentes clientes, revendedores, transformadores e consumidores. Por isso a gente está investindo em CRM, para personalizar esse relacionamento, para automatizar as ações promocionais, para ativar promoções via push, via SMS, ter sugestões de cestas
para clientes transformadores, ter programação de abastecimento automático, ter assinaturas e também na área de venda, ter ações de retailtainment, onde o cliente se sinta acolhido, sinta uma experiência de compra muito mais abrangente, um momento que o surpreenda. E também os serviços, que são serviços financeiros, lanchonetes e postos, que permitam essa experiência de compra muito mais ampla. E assim, o atrito é reduzido, também no self-checkout, nas lojas climatizadas, no Wi-Fi, nos meios de pagamentos digitais. E, com tudo isso, a gente tem uma mudança cultural de um atacado que tem e-commerce para uma plataforma digital alicerçada nas lojas. Essa é a nossa visão, onde, por exemplo, podemos ter a realidade aumentada, a localização de produtos pelo smartphone, ou telas espalhadas nos racks, onde o cliente pode ter reconhecimento facial, as ofertas personalizadas, o marketing de conteúdo com receitas e dicas e recomendações de produtos. E esse cliente no centro, com essa visão 360, vai, sem dúvida nenhuma, sair muito mais satisfeito e a conexão emocional com a marca vai ser muito mais intensificada. Esse era basicamente o recado que eu tinha para dar e me pediram para incluir um slide final com algumas sugestões, com alguns takeaways, onde, obviamente, até em conexão com o palestrante anterior, fundamental ter um time 100% alinhado e engajado em torno da sua meta. Esse é o passo número 1 para qualquer projeto. Mas, em segundo lugar, um foco fundamental na proposta de valor do que o cliente espera. E a história do Cash and Carry no Brasil é uma prova disso. Ter um foco na estrutura de custos leve, que permite a entrega desse valor esperado. E no caso do Cash and Carry, o valor esperado é o preço baixo. E não é só o Cash and Carry no Brasil. Se você olhar ao redor do mundo, na Europa, esse fenômeno aconteceu com o hard discount. Nos Estados Unidos, esse fenômeno aconteceu com o Walmart. Esses são os vencedores do varejo físico mundo afora. E no Brasil, o Cash and Carry. Por quê? Porque estão fundamentados numa estrutura de custos leve e numa proposta de valor que consegue oferecer o preço baixo para o cliente lá no final. O e-commerce ainda tem uma história longa para ser construída, em todas as categorias. Mas, obviamente, essa história vai ainda passar por debates de logística, de níveis de serviço, vai passar por questões de sortimento, do long tail. Essa batalha ainda vai ter muitas arenas. Mas eu não tenho dúvida que lá no final vai prevalecer aquele que tiver uma estrutura de custos leve e conseguir dar o diferencial do preço baixo para o cliente, além de todas as outras questões. Muito obrigado.